cardápios, existem uma série de situações que precisamos levar em consideração justamente para garantir que possamos criar algo que, de fato, dialogue com o nosso público de uma forma significativa, de uma forma que empodere, de uma forma que as pessoas consigam identificar dentro do nosso cardápio uma série de coisas que permita e faça com que ele se atraia pelo nosso cardápio, e mais importante que isso, que ele compre. Porque, no fim das contas, o que nós sempre desejamos, o que sempre nós buscamos em termos de cardápio, é justamente entender que isso é uma ferramenta de venda, tá? Então, para quem está aqui no Instagram, vai lá no link da bio, estamos começando a aula aqui dentro da comunidade Cozinha Livre. Então, quando nós pensamos em cardápio, algumas coisas que nós precisamos levar em consideração, e hoje como é que vai ser a nossa agenda, por onde nós vamos passar e falar sobre esse assunto. Primeiro, vamos abordar a questão da identificação do público e as tendências de mercado. Vamos passar pelo planejamento estratégico de cardápio. Vamos passar por seleção de ingredientes e sazonalidade, harmonização de sabores e apresentação visual, e análise de custos e precificação, tá? Vamos passar por cada um desses tópicos, evidentemente, que numa aula onde a gente vai levar aí cerca de 1 hora, é algo que não dá para a gente trazer um aprofundamento total dentro disso, mas é algo que a gente consegue identificar como uma importância, como ferramentas importantes, como os tópicos importantes quando nós vamos pensar em cardápio, tá? Estou trazendo aqui para vocês uma apresentação de uma forma que fique sucinta e de um jeito que vocês consigam encontrar dentro desses tópicos o melhor caminho, então, para criar esse cardápio lucrativo e esse cardápio atraente, ok? Então, vamos passar por todos esses tópicos. Identificação do público e tendências de mercado, vamos falar de planejamento estratégico de cardápio, vamos falar de seleção de ingredientes e sazonalidade, harmonização de sabores e apresentação visual, e vamos falar também de análise de custos e precificação, tá? Então, começando aqui a nossa aula falando justamente desse cardápio lucrativo e atraente, existe algo que é extremamente importante que nós precisamos, identificação do público e tendências de mercado. Não há possibilidade de nós criarmos um cardápio, de criarmos um negócio de alimentação, sem levar em consideração esse tópico que é tão importante, que é a identificação de público e tendências de mercado. Por que isso? Porque o cardápio, ele vai necessariamente dialogar com o seu público. Necessariamente o seu cardápio precisa dialogar com o seu público. E aqui, a gente não vai dar um enfoque, nós não vamos dar um enfoque especificamente em um tipo de cozinha ou outro, confeitaria, panificação, cozinha quente, não, a ideia não é essa, mas porque a gente possa entender como um todo como é que funciona essa questão de maneira geral dentro dessa área de alimentação. Então, assim, esse primeiro tópico, que é conheça o perfil e como influenciar o seu público, tem uma importância sine qua non quando a gente pensa em desenvolvimento de cardápio, tá? Pelo seguinte ponto, é o público que vai te dizer, é o público que vai definir, e é o público que vai te orientar a que caminho você deve seguir no que diz respeito à composição daquilo que você vai fazer, tá? Quando nós pensamos em desenvolvimento de cardápio, é extremamente importante a gente saber quem é o público para quem está vendendo, qual a faixa etária, qual a região onde esse produto vai ser vendido, qual que é o extrato econômico, a gente está falando de um pouco sobre classe, então, para pensar em extrato econômico, onde que está localizado esse público, pensando em extrato econômico. Então, para quem está aqui no Instagram, link na bio, vai lá no link da bio, entra dentro aqui do grupo, que aí já está lá na descrição o link, vocês conseguem vir aqui e ter essa interação direta, tá bom? Então, esse público, você precisa ter uma noção exata de quem é o seu público, tá? A maior parte do meu público são homens, mulheres, tem tal faixa etária,
tem tal poder aquisitivo. Se você não conhece o seu público de fato, se você não tem como, de alguma forma, tentar desenhar a persona, né, uma pessoa por trás do seu público, vai ficar sempre muito difícil de você definir e de você orientar o seu cardápio para o público que você precisa. Por que isso? Porque cada perfil de pessoas, cada região vai estar focado, né? Vai ter, de alguma forma, a orientação de consumir um tipo de produto ou outro, tá? Então, nesse aspecto, identificar o público-alvo, identificar as tendências de mercado é extremamente importante para que a gente consiga, de fato, influenciar o nosso público-alvo e influenciar para a compra, né? E quando nós pensamos aí em tendência de mercado, é outra coisa que é extremamente importante, conhecer sobre tendências de mercado. Hoje, para onde o mundo está se posicionando em termos da área de alimentação, certo? Para onde que o público está sendo direcionado quando a gente pensa na área de alimentação. Entender que essas tendências de mercado e como que esse público se posiciona vai te ajudar a suprir justamente essas demandas. Então, por exemplo, se hoje nós falamos que quando a gente pensa em novidades, em tendências, a gente está falando de um consumo que vai para o lado do veganismo, para o lado do vegetarianismo, para o lado do flexitarianismo. O que é o flexitarianismo? Aquela pessoa que não conseguiu ainda ser vegana totalmente, aquela pessoa que tem uma aspiração por ser vegetariana, passando pelo vegetarianismo, em direção ao veganismo, pensando um pouco nesse caminho, mas ainda consome carne. Então, tem também esse público flexitariano que tem tentado encontrar um caminho de migrar para o vegetarianismo, para o veganismo, mas ainda oscila, né, entre esses caminhos. Então, conhecer essas demandas de mercado, conhecer essas tendências que vêm influenciando os hábitos de consumo, vai te ajudar muito você conseguir desenhar, escrever, pensar em um cardápio que possa, de alguma forma, suprir essas necessidades e essas demandas, tá? Então, conhecer de tendências, sem dúvida, vai te trazer a possibilidade de criar algo focado não só para o agora, tá? Mas para o amanhã, por depois de amanhã, não vai te permitir vender só agora, vai te permitir vender para uma demanda futura, não só para o presente, mas para uma demanda futura. Então, quem hoje consegue olhar para o futuro e falar, ó, no futuro, eu preciso, o público vai ter, cada vez mais tem busca de produtos vegetarianos, produtos que atendam a uma restrição alimentar. Se você conseguir colocar isso agora no seu cardápio, você já vai estar um passo à frente de muitos outros concorrentes que muitas vezes não entendem isso como uma preocupação, tá? Então, quando nós pensamos aí em falar de cardápio e estruturar um cardápio lucrativo, um cardápio atraente, não tem como a gente não pensar em olhar para o mercado, olhar para as tendências, olhar para as demandas, né? O que o público te fala, olha, cara, eu não estou mais consumindo tanto lactose, estou diminuindo o meu consumo de lactose. Você tem uma opção para mim? Tenha. Hoje cresce muito a procura de produtos que não tenham glúten. Se você pode ter isso no seu cardápio, tenha, porque tudo isso vai ser uma identificação do que está acontecendo no mercado e vai te ajudar a construir um cardápio muito mais significativo, tá? Então, para quem está aqui no Instagram, link na bio, entra lá, na descrição do grupo já tem a aula aqui para participar, para estar mais próximo, tá? Outra coisa extremamente importante, planejamento estratégico do seu cardápio, tá? O seu cardápio, ele precisa ter uma proposta única de valor, tá? Então, defina uma proposta única de valor para o seu cardápio. O que é isso? Você precisa pensar de alguma forma no seu cardápio como algo inusitado, algo que, para além de produzir alimento, tá? Para além de produzir alimento, você vai entregar valor.
como é que você consegue entregar valor com o seu cardápio? Como é que você consegue entregar valor com o seu produto? Então, o meu produto, eu gosto sempre de trazer o exemplo do bolo. Eu vendo bolo. Você chega para a confeiteira, o que você vende? Eu vendo bolo. Será que você vende só bolo? Ou você vende o momento, ou você vende o momento mais esperado que acontece uma vez por ano e que marca o início de um novo ciclo para uma pessoa, né? Porque o bolo é o ponto alto, o momento de cortar o bolo é o ponto alto de uma festa de aniversário, por exemplo. E nesse caso, não é só um bolo, é o bolo, ele tem um significado, tem aquela coisa do primeiro pedaço. Então, quando você pensa o seu produto como uma proposta única de valor, como algo que tem um valor muito além do que só significa em termos de ingredientes, eu juntei ingredientes e cheguei num produto, ótimo. Não, ótimo não, como é que você consegue agregar valor para esse produto? Olha, então eu produzo os melhores cupcakes do mundo, né? Ou eu produzo um cupcake que tem uma redução, por exemplo, de açúcares, que não faz utilização de farinhas processadas. Desculpa. E com isso, eu consigo trazer valor e uma proposta única de valor para o meu produto, tá? E não só para o produto como si, mas para todo o conceito da marca, para todo o conceito, quando a gente pensa em desenvolvimento de cardápio. Então, a hora que você planeja esse planejamento estratégico para entregar uma proposta única de valor, muda, porque o seu cliente vai identificar que eu não estou comprando só o cupcake, eu não estou comprando só o brownie, eu estou comprando a realização de um sonho, eu estou comprando um presente que vai me deixar bem quisto e bem visto por outra pessoa, tá? Então, precisa pensar no seu produto, a hora que você está definindo um cardápio, definir essa proposta única de valor, tá? Organizar as opções em categorias e trazer um equilíbrio entre elas. Quando a gente pensa em desenvolvimento de cardápio, nós precisamos ter opções, né? E tendo opções, essas opções elas precisam ter equilíbrios entre elas. Precisa ter equilíbrio entre elas. E como é que vem esse equilíbrio entre essas opções? É a gente pensar que, uma vez que vamos atender diferentes públicos, né? Diferentes pessoas, essas categorias precisa abranger o máximo de pessoas possível, tá? Precisa conseguir trazer identificação para o máximo de pessoas possível. Então, quando a gente olha para isso, essa organização dos pratos, que podem ser aí divididos por categoria, né? De forma que ele consiga facilitar a escolha do meu cliente, para que ele tome a decisão mais consciente do que ele tá fazendo, né? E esse equilíbrio entre as opções é justamente essencial para garantir que essa variedade de pratos possam, de alguma forma, contribuir para diferentes gostos, tá? E aí, dentro desse ponto, a frequência essa frequência de atualização do seu cardápio, né, justamente vai olhar aquilo que a gente falou no ponto anterior, olhar para tendências e ver como é que eu vou atualizar o meu cardápio pensando no que o meu público quer consumir, no que o meu público costuma consumir. Então, para além de olhar para tendências, quando a gente pensa nesse planejamento estratégico de cardápio, é importante pensar que a atualização também vai olhar para isso, tá? Além disso, é importante também que o seu cardápio pense em atender, por exemplo, diferentes faixas, e isso entra nesse planejamento estratégico, diferentes faixas de preço. Por quê? Porque é interessante que o seu cardápio tenha uma lógica de crescente, né? Então, de ter desde um preço mais em conta, de um valor mais baixo, até um valor mais alto, de forma que você consiga passear pelos diferentes públicos e trazer diferentes públicos para dentro para o consumo do seu cardápio, tá? Então, uma vez que vai pensar em cardápio, tem que olhar para esse planejamento estratégico do cardápio, ok? Outra questão extremamente importante quando a gente fala de planejamento de cardápio é falar de seleção de ingredientes e sazonalidade,
tá? Não tem como pensar em falar de cardápio, em pensar em cardápio, sem pensar que a escolha dos ingredientes vai fazer toda a diferença. E, além disso, a preferência por ingredientes de qualidade e frescos, tá? Então, se nós trabalhamos com algo que vai, de alguma forma, utilizar produtos frescos, o mais fresco possível vai garantir, vai ressaltar os sabores desse cardápio. Então, não tem como a gente fazer, deixar isso como segundo plano, né? Se a gente quer extrair o melhor dos ingredientes, a gente tem essa consciência, quem trabalha com alimentação tem essa consciência da importância que é a qualidade, o frescor dos alimentos, precisa sempre olhar para isso, tá? A questão da qualidade dos ingredientes, né? Sim, você sempre vai trabalhar com qualidade, mas ainda assim a qualidade, ela pode ser questionada no que diz respeito a diferentes tipos de público, tá? Para um certo público, uma determinada marca, sei lá, de chocolate, por exemplo, ele representa um ponto de qualidade, né? Para outro público, para outras pessoas, outras marcas, né, de produtos vão ter uma qualidade diferenciada, tá? Então, esse quesito de qualidade, dou exemplo, por exemplo, de chocolate, né? Há para algumas pessoas que ela vai consumir, por exemplo, o chocolate hidrogenado, e para ela tem uma qualidade ok, baseado em tudo que ela conhece sobre chocolates, a vida dela e tudo mais, ali vai ter um certo ponto de qualidade. Há outras pessoas que só o que representa a qualidade para ela, por exemplo, vai ser um chocolate belga, tá? Então, nesse caso, veja como qualidade está muito linkado com aquilo que a gente falou inicialmente de conhecer o seu público e saber como o seu público se comporta, tá? Além disso, aproveitar a sazonalidade desses ingredientes para justamente tentar trazer essa inovação e essa redução do custo. Por que a sazonalidade? Eu explico o que é a sazonalidade. A sazonalidade é justamente quando você determina, né, em que época do ano aquele produto vai dar. Então, se nessa época eu tenho o tomate, naquela época eu tenho o morango, quando é a época, esse produto ele vai ter, além de tudo, uma qualidade maior e um preço menor, tá? Então, uma vez que eu consiga contar com a sazonalidade como uma opção para ter frescor, para ter a presença daquele produto, e para além disso ainda ter redução de custo, é extremamente importante nós pensarmos o quanto isso vai ser relevante, tá? E o quanto isso vai trazer de benefício, uma vez que a gente pensa nesse processo de desenvolvimento de cardápio, tá? Então, vai selecionar, vai criar, vai trazer inovação, vai mudar o cardápio, pensa nisso. Será que determinado produto que eu quero colocar no meu cardápio eu tenho só uma determinada época do ano ou eu tenho o ano inteiro? E se eu tiver o ano inteiro, faz sentido eu ter esse produto em determinada época, porque ainda assim que ele tem o ano inteiro, não é sempre que o ano inteiro ele tem um frescor, uma qualidade aceitável. Então, talvez eu tenha que mexer um pouco, eu tenho que adequar um pouco para trabalhar com esse produto no ápice, né? Onde eu consigo um resultado melhor em termos de sabor, em termos de eficiência, em termos de lucratividade, em termos de rendimento, porque às vezes o que pode acontecer também é eu tenho um produto, até acho o produto o ano inteiro, mas há certas épocas, sei lá, época de chuva, que aquele produto fica com uma qualidade ruim, fica menor, fica manchado. Então, será que nessa época eu não consigo fazer algum tipo de troca? Eu não consigo mudar alguma coisa? Eu não consigo melhorar o aspecto? Então, são coisas que a gente pode pensar, sim, para trazer justamente melhores opções e pensar em inovação, redução de custo em termos de cardápio, ok? Um outro ponto importante da nossa jornada aqui, desenvolver um cardápio atraente, lucrativo. E veja o seguinte, pessoal, é extremamente importante a gente pensar que, quando a gente pensa em cardápio lucrativo,
Tirar da mente que o cardápio lucrativo é só pelo valor que eu vendo, tá? Ah, só pelo preço que eu vendo, é no preço que eu vou conseguir ter lucratividade. Não. Uma vez que você definiu o público certo, uma vez que você escolheu o produto na época certa, isso automaticamente vai impactar no seu custo. Por que isso vai ter um impacto direto no seu custo, uma vez que você olha para esses critérios? Porque o público certo, você vai sabendo qual é o seu público, você vai conseguir escolher o produto certo. Então não adianta eu querer vender chocolate belga para quem tem uma predileção, para quem não se importa de consumir, por exemplo, chocolate hidrogenado. Então, se eu tentar colocar o chocolate belga para quem tem uma predileção, para quem não se importa em consumir o chocolate hidrogenado, obviamente que nisso daí eu vou gastar muito mais do que eu preciso e eu vou muitas vezes chegar num preço que eu não vou conseguir vender. Então, automaticamente, essa escolha do ingrediente vai impactar, sim, no preço do meu cardápio, tá? Então, às vezes eu vou desenvolver um produto que eu posso utilizar aquele produto, um determinado ingrediente, ou fazer uma geleia de morango, né? E aí, para o que eu vou fazer, às vezes eu posso comprar uma geleia pronta, ou eu posso fazer essa geleia. Qual será a opção mais em conta, né? Levando em relação não só o preço, mas a qualidade e aquilo que o meu cliente espera. Então, se o meu cliente não liga de eu comprar um pote de geleia pronta e chego no resultado, ótimo. Se o meu preço absorve tudo isso, que bom. Ah, não, o meu cliente ele faz questão que eu faça uma geleia caseira, fresca, que utilize isso. Então, é uma outra vertente, tá? Então, quando a gente pensa em cardápio lucrativo, tem uma questão importantíssima que é saber para quem nós estamos vendendo, onde nós estamos vendendo, que produto nós estamos vendendo, tá? Então, quando a gente pensa em harmonização de sabores e apresentação visual, é legal nós pensarmos o seguinte: combine ingredientes com sabores equilibrados que sejam de alguma forma surpreendentes, tá? E isso tem a ver com testes e testar, porque cardápio, ele é uma ciência, né? É uma engenharia por trás de elaborar cardápio. Tem um lado químico e bioquímico de elaborar o cardápio, que é você testar sabores que se combinam. Ah, eu vou fazer algo que combina ali manga com maracujá. Eu vou desenvolver algo que combina um doce de tal região com um sabor de outra região. Então, uma vez que a gente consegue pensar em termos de equilíbrio e trazer essa surpresa, isso vai modificar o seu cardápio, porque a pessoa, a hora que come aqui, fala, nossa, poxa vida, que diferente isso. Como, por exemplo, a Nanica Brasil, agora que lançou uma torta de cocada de limão. Acho que é isso, acho que foi cocada de limão, que é inspirado em alguma bebida aí da América Latina, não sei qual país exatamente que vem essa inspiração, mas essa limonada de coco, desculpa, uma torta de limonada de coco. Então já é um sabor que surpreende, um sabor diferente, é combinar coco com limão, poxa vida, como é que isso vem na boca? Ou, por exemplo, sabores em que combina, sei lá, abacaxi, coco, o quanto isso, de alguma forma, abacaxi, coco e hortelã, isso funcionando, sei lá, numa trufa, num pão de mel, como é que isso pode trazer uma surpresa, por exemplo, né? Então, testando essas possibilidades e vendo o que consegue, né, para trazer justamente não só esse equilíbrio, mas essa surpresa, tá? E além de tudo isso, é importante a gente ter essa valorização pela apresentação visual, né, para despertar o apetite. É aquela máxima, né, de que a gente começa a comer pelos olhos. Isso tem uma importância enorme, tá? Então, não descuidar da apresentação ou valorizar a apresentação visual vai muitas vezes determinar se o seu cliente vai querer comprar ou não. Porque quantas vezes a gente já comprou algo que falou, nossa, é mais bonito do que gostoso. Isso significa que nós compramos pelos olhos, porque às vezes
nós temos a consciência de que aquele produto vai ser mais bonito do que gostoso, mas mesmo assim nós vamos lá, compramos, provamos, porque os olhos se sobressaíram nesse caso e quiseram muito mais do que realmente o sabor, a gente sabia que o sabor ia ter, tá? Ou também, quantas vezes a gente já provou algo e falou, nossa, é bom, nem parecia que era tão bom assim, né? Porque talvez o olhar não tenha sido, a apresentação não tenha sido o principal atributo, mas depois que a gente provou, isso aí acabou modificando, tá? Então, é importante a gente ter essa valorização da apresentação visual, justamente para despertar esse apetite, tá? E aí, em termos de criatividade, é a gente explorar justamente essa criatividade para saber como é que a gente pode fazer essa harmonização, né? Como é que a gente consegue despertar esse apetite, criar esse impacto visual positivo. E mais uma vez, quando a gente conhece o nosso público, isso a gente sabe, inclusive, como trabalhar isso. Então, por exemplo, quando a gente fala, sei lá, de meu público é mais voltado para o público infantil, né? O público infantil, muita gente vai usar essas cores que são mais infantis, distas infantis. Então, um que vai ali para o rosa, um que vai para o azul mais clarinho, cores que às vezes traz essa questão de essas cores mais clarinhas, mais pastéis, mais bebê. Por quê? Porque eu sei que o meu público é esse. Então, é algo que chama mais a atenção do público, algo que ressalta para o público. Ao mesmo tempo que a hora que a gente está pensando, por exemplo, a hora que nós pensamos, por exemplo, em adultos, né? Para os adultos, muitas vezes, o que vai chamar a atenção, o que vai ressaltar é justamente essa combinação de elementos, essas alturas de elementos, essas cores combinadas, as formas, as diferentes formas combinadas. Então, quando a gente pensa em harmonização de sabores e apresentação visual, é importante justamente valorizar essa apresentação, porque é o que vai, sem dúvida, chamar atenção, tá? E quando a gente pensa nisso, o que acaba acontecendo é que no prato, inclusive, a gente consegue manter o que a gente fala que é a nossa identidade visual do cardápio, né? Porque essa identidade visual do cardápio também vai mostrar o profissionalismo que tem por trás daquilo. Então, se o cardápio tem uma identidade visual que acompanha a identidade visual do prato, certo? Isso vai transmitir mais profissionalismo, uma comunicação melhor para o nosso público. Olha, poxa vida, o cardápio é bonito, entreguei um produto tão bonito quanto é o cardápio, quanto aparece. Por isso que no cardápio a gente fala de trabalhar sempre com fotos reais do prato, né? Para não rolar muitas vezes aquela coisa de expectativa e realidade, né? Eu compro uma coisa e entregue totalmente outra. Também, quantas a gente já não se deparou com isso? Então, é interessante que a gente faça justamente essa ponte, que exista essa ligação entre o que é o cardápio e o que de alguma forma tá no campo do real, é real que tá ali, né? Mas a gente sempre vai trabalhar a imagem para que isso desperte mais atenção, mas que aquilo que for ser entregue depois que a pessoa escolheu no cardápio acompanhe justamente essa lógica e demonstre esse profissionalismo, tá? Então, a valorização da apresentação visual é algo que faz toda a diferença, principalmente quando a gente fala de área de alimentação, quando a gente fala do quanto a confeitaria tem esse impacto, né? O quanto, se a gente está falando, sei lá, de um restaurante, e num restaurante a gente está falando dos pratos, o quanto os alimentos passam frescor, e esse frescor, de alguma forma, vai mostrar quão profissional é aquele estabelecimento, poxa vida, até as folhas crocantes eles se preocuparam em colocar no prato, né? Não são aquelas folhas murchas. Então, olha, que diferença tem, né? Olha o profissionalismo que isso está sendo entregue. Então, essa apresentação visual precisa ter esse cuidado para demonstrar esse profissionalismo. Tudo bem? E aí, chegando numa parte que é também extremamente importante, essa análise de custo e de precificação.
Ah, Lúcio, hoje vamos falar de precificação? Não, não é possível, porque é uma aula inteira, algumas aulas inteiras só para a gente falar de precificação, tá? Que por acaso, esses tempos atrás, até coloquei, dei um curso lá dentro da comunidade de precificação, depois se alguém tiver interesse, pode me chamar lá no inbox, que ainda tem essa possibilidade, tá? Então, quando a gente pensa nessa análise de custo e de precificação, dado tudo que a gente já viu aqui, então, se a gente pensar no público, se nós nos preocuparmos em estar alinhado com tendências, se nós estivermos preocupados em usar produtos frescos e utilizar a sazonalidade a nosso favor, quando chega nesse ponto, a gente vai analisar o custo de tudo isso, tá? É uma parte que faz todo sentido e tem que ter todo um cuidado de sentar, colocar na ponta do lápis tudo que a gente quer, qual é o fornecedor de fato que a gente quer, baseado no produto que ele entrega. E aí, uma vez que a gente está provido de todos esses números, vai ficar muito mais fácil a gente pensar e fazer essa avaliação, tá? Então, a gente vai fazer uma avaliação do custo dos ingredientes da mão de obra envolvida. Ah, Lúcio, como é que a gente faz esse cálculo e tudo mais? Mais uma vez, hoje a gente não vai entrar na minúcia dessa análise de custo e precificação, porque para fazer precificação a gente teria que fazer uma única aula só falando disso. Mas é extremamente importante a gente levar em consideração que, quando a gente pensa em lucratividade dentro de cardápio, não é só a precificação. Porque eu até posso ter todos os atributos que a gente falou. Ah, tem uma boa qualidade, tem tudo mais, mas na hora que eu vou fazer a precificação, não fiz direito. Não fiz direito, vai acabar perdendo. Da mesma forma que a gente pode até, de alguma forma, precificar, né? Ah, precifiquei bacana, olha, tô ganhando. Mas eu não observei a qualidade do meu produto, não observei o quão visual o meu cardápio está sendo, quão limpo esse cardápio é. Então, se a gente não fizer isso, só precificação, só análise de custo, não vai ser o ponto decisor, né? E também, como as outras questões que nós já colocamos aqui, também não vai ser o único ponto decisor. Então, a gente precisa combinar todos esses elementos. E aí, quando a gente pensa em fazer essa avaliação dos custos dos ingredientes e da mão de obra que está envolvida nisso, precisamos levar em consideração, e é legal que vocês dimensionem isso, principalmente para os seus principais produtos. Ah, eu tenho uma fábrica, eu trabalho com brownie, faço brownie. Tá, qual é o tempo que você leva? E aí precisa ter essa dimensão, precisa ter essa noção. Qual é o tempo que eu demoro para começar e terminar um brownie? Quando eu digo terminar, é ele embalado, pronto para ser distribuído. Preciso ter essa noção, certo? Então, para a gente começar a falar de preço, para a gente começar a falar de custo, alguns elementos a gente precisa ter sempre a dimensão. Quanto tempo eu levo para produzir aquilo? Para que eu consiga, por exemplo, dimensionar qual a minha capacidade produtiva. Para que eu consiga dimensionar, por exemplo, se aquele produto leva muito tempo para ser produzido, e ainda que o custo dele seja um custo barato, só que o tempo que ele leva, às vezes, não faz muito sentido que eu tenha esse produto. E aí que eu gosto sempre de dar o exemplo de suspiro, né? Alunos que às vezes usam muita gema e sobra bastante clara. Ah, vou fazer suspiro. Bacana, faz suspiro. Só que às vezes não tem, sei lá, um forno combinado onde eu consigo trabalhar uma temperatura em torno de 100 graus, que é a temperatura ideal para secar um suspiro, porque suspiro não assa, suspiro seca, certo? Então, coloquei lá. Tá, mas se eu não tiver um forno como esse, eu vou ter que ter um forno que vai ficar entreaberto, para não ganhar muita temperatura. E muita gente está falando de 2, 3 horas dentro desse forno para secar uma leva de suspiro, que às vezes nem é toda clara que a gente junta. Entenda, o custo do ingrediente é barato, mas olha o tempo que você leva, olha o tempo que você imobiliza o seu forno. Às vezes o tempo que você está fazendo uma leva aí de suspiro, você já assou meia dúzia de bolos, já assou outras coisas, o bolo já está frio, já está podendo rechear o bolo. Então veja quanto é importante a gente ter essa noção do quanto tempo as coisas levam para ser feitas.
tá? E além disso, algo que é extremamente importante para a gente ter dimensão, quanto tempo eu levo para fazer compra? Olha, eu saio para fazer compra uma vez por semana ou eu saio todos os dias? Se eu saio todos os dias, quanto tempo em média por dia eu levo? Tá, então é melhor que eu saia todo dia e compre pouco ou eu saia um dia só e compre tudo e gaste mais tempo? Tudo isso precisa ser levado sempre em consideração. E aí, a gente vai sempre tentar encontrar as estratégias de precificação para garantir essa lucratividade do negócio, tá? Eu sei que vocês ficam ansiosos para eu falar valores, né? Sempre dessa questão, ai meu Deus, tá, mas quanto? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, pessoal, a área de alimentação, a gente precisa trabalhar com algo que a gente chama de CMV, né? O CMV é o custo de mercadoria vendida, mas para além de eu ensinar que fazer de fato CMV baseado no estoque e tudo mais que daria um CMV real, é bom vocês pensarem sempre no CMV ideal. Isso ajuda, de alguma forma, a gente precificar de uma forma melhor, tá? Vejam, o que eu vou falar aqui para vocês não é uma verdade absoluta baseado porque precisa entender o que vocês estão fazendo de fato, tá? Mas um CMV da área de alimentação, ele fica sempre entre 25% e 35%. O que isso significa? Imagina o seguinte, se você tem algo que você vende a R$ 10, tá? Você vende a R$ 10. O que você vai gastar com ingredientes para produzir aquilo não pode passar de R$ 2,50 a R$ 3,50. Sendo que R$ 3,50 é o limite do limite, ok? Então, algumas pessoas até gostam de usar regras de um quarto com ingrediente, um quarto com custos fixos, um quarto com custos variáveis, e esse um quarto seria lucratividade, na verdade está mais com uma margem de contribuição, mas não lucratividade. Então, isso seria, de alguma forma, que a gente consegue ter uma elucidação de como precificar, sem fazer, sem às vezes, sem... O ideal é que a gente faça um curso de precificação, entenda de fato o que a gente está fazendo, mas isso seria uma forma alusiva de você agora aí pegar o produto que você está vendendo e falar, poxa vida, deixa eu pegar o preço que eu vendo, o preço que eu gasto, quanto isso corresponde? Ah, corresponde a 40%. Então, se você está fazendo algo que está vendendo a 10 e está gastando 4, seu CMV está muito alto, seu gasto com matéria-prima está muito alto. Então, nesse caso, é o momento de repensar o que você está utilizando, ok? Então, é importante ter essa dimensão, ter essa observação. Tudo bem? E quando a gente pensa justamente nessa questão da análise de custos, né, é fundamental que isso leve em consideração, por exemplo, não só o preparo, mas os ingredientes, a mão de obra, a embalagem, né? E pensar, por exemplo, falando inclusive de embalagem, a gente tentar ver se a embalagem que a gente usa é a embalagem mais adequada, se não há outras opções, tá? Por quê? Porque às vezes a gente acha uma embalagem e fala, dá certo o meu produto. Mas será que não tem outras embalagens? Já pesquisou outras possibilidades? Outros tipos de embalagem que daria certo para o seu produto, ou outras embalagens que daria um resultado melhor para o seu produto. Por exemplo, fritura. Colocar fritura em embalagens de papel. Você precisa ter toda uma questão de respiro para garantir que aquilo vai chegar o mais crocante possível para o seu cliente. Quando a gente pensa em fritura, para ser entregue. Então, eu coloco na de isopor. Poxa vida, na de isopor, ela inevitavelmente vai fazer com que o seu produto chegue mais murcho para o seu cliente. Então, tudo isso são coisas que, quando a gente vai para a precificação, precisa também ser levado em consideração. Se eu consigo o melhor preço com a melhor qualidade possível que eu posso entregar para o meu cliente, tá? E aí eu gosto de trazer aqui para vocês esses 10 lembretes importantes sobre cardápio, tá? Então, vamos lá. Primeiro deles, um cardápio é uma ferramenta essencial para a organização e apresentação dos alimentos e bebidas oferecidos no estabelecimento de comida, tá? Essa ferramenta vai ser o principal elo de comunicação entre o estabelecimento
e o seu cliente. Ali precisa estar tudo o mais detalhado possível, precisa ser intuitivo, não pode deixar muitas dúvidas, tá? Então é importante levar sempre isso em consideração. O cardápio deve ser elaborado levando em consideração o tipo de estabelecimento, o público-alvo e a proposta gastronômica que vai ser trazida aí. Então, já aproveitando para a gente fazer um overview e passar por alguns pontos, tá? Um cardápio bem projetado, é visualmente atraente, de fácil leitura. Então, o que eu não queria trazer é uma questão de falar só do design, né? Faça o cardápio assim, assim. Porque para cada público vai ser de um jeito diferente. E hoje a gente tem mais diversas ferramentas, posso contratar, por exemplo, um designer que vai ajudar a fazer isso, uma empresa especializada em fazer cardápio, mas posso utilizar outras ferramentas, utilizar um Canva para fazer. O que eu preciso ter levar em consideração ele precisa ser visualmente atrativo, ele precisa ser de fácil leitura, né? Então, foi por isso, inclusive, que eu fiz uma apresentação mais limpa para vocês, para que vocês entendam um pouco o que é por trás do conceito de cardápio que está, né? De trazer essas informações mais limpas, mais leves, mais fáceis de serem visualizadas, com elementos na medida, não sobrecarregar em elementos, tá? É importante utilizar fontes que sejam legíveis, cores adequadas e uma disposição lógica dos itens. Na dúvida, opte por um fundo branco com letra preta. Mas a minha marca eu uso vermelho. Tá, o fundo vermelho com letra preta, vai ficar interessante? Acho que não. Será que eu não consigo trazer esse vermelho aplicado a uma borda, aplicado de alguma forma onde isso não vai comprometer a leitura? Ou, cuidado, às vezes, com aqueles cardápios que tem 15 páginas. Se você não limita o que o cliente vai escolher, para ele fica muito difícil escolher. E aí, o fato dele não conseguir escolher rápido, o fato dele não ter facilidade em escolher, ele tende a comer já frustrado, porque ele vai comer com a sensação de que não conseguiu escolher a melhor opção. Então, quantas vezes nós às vezes vamos a algum restaurante, você senta, vai comer, de repente passa um prato, fala, nossa, eu queria aquele, mas eu não vi esse no cardápio. Aí chama o garçom, qual que é aquele? Aquele tava lá no fim, que é uma recomendação, e que, sabe? Então, com mais legível, mais leve, melhor vai ser para o seu cliente, inclusive, escolher o seu cardápio. E isso, independente. Se o seu cardápio eu vendo o bolo e faço um cardápio, fala do recheio da forma mais óbvia possível, fala do recheio da forma mais clara possível. Um recheio de coco com abacaxi, mas é um coco ralado grosso, é um coco fresco ralado grosso com abacaxi em calda. Olha, a descrição é muito mais completa. O cliente já vai entender melhor do que só um recheio de coco com abacaxi, tá? E essas disposições é importante que sejam lógicas. Por isso que um cardápio, por exemplo, a gente tende a começar, sei lá, uma bebida, porque a lógica de um serviço é a pessoa escolher a bebida e depois escolhe uma entrada e depois pode escolher o prato principal com os acompanhamentos já junto, ou ali ter, por exemplo, os acompanhamentos depois dos pratos principais, as sobremesas no final, tá? E aí você também pode criar essa lógica, mas eu trabalho só com bolos. Ok, então de repente, eu trabalho com bolo de vó, aquele bolo seco, então aquele é mais simples. Venho para um bolo em fatia, depois eu tenho um confeitado, depois eu tenho uma categoria que é uma categoria premium desse cardápio, né, desse produto. E aí a gente tem alguns gatilhos que a gente traz para isso, de explorar imagens, de tentar colocar sempre o que é oferta, algo que eu quero chamar a imagem do lado direito na parte superior, porque é onde, quando nós abrimos um cardápio, tendencialmente nós vamos para aquele lugar, tá? Então tem alguns macetes que dão para ser utilizados. O cardápio ele pode ser dividido em categorias, entrada, prato principal, sobremesa, bebidas, para facilitar a busca dos clientes, tá? Essa questão, por exemplo, das bebidas, às vezes pode ser um cardápio à parte, pode ser às vezes no início, pode ser às vezes no final, dependendo da lógica que a gente quer trazer para o
para o nosso estabelecimento, ou a lógica que tem o nosso estabelecimento, tá? É importante também incluir essa sincronia dos pratos, destacando, por exemplo, os ingredientes, o método de preparo. Se tiver algo diferente no que você faz, descreva aí, deixe essa informação clara, tá? Essas informações que são relevantes, como, por exemplo, hoje eu gosto muito, e é uma tendência, de os cardápios terem indicação. Se aquilo é vegano, então tem aquele selinho do vegano. Se aquele produto se usa só de produtos orgânicos, tem ali. Se é gluten free, vocês podem utilizar isso vai deixar o seu cardápio mais complexo. E quando eu digo complexo, não é que vai ficar mais difícil, mas vai ficar mais completo. Quem vai olhar para o seu cardápio e falar, nossa, mas olha, teve a preocupação de dizer que aqui tem gluten free, né? E às vezes, para quem olha e vê e fala, olha só, a Domênica que está aqui, pra gente, sei que ela tem uma opção vegana. Às vezes não é a pessoa que come, mas tem um amigo que fala, poxa vida, eu queria comer alguma coisa e é difícil encontrar opção vegana. Nossa, esses dias eu peguei o cardápio da Domênica e eu vi que tinha opção vegana, dá uma olhada lá. Olha só como isso vai comunicar, tá? Um cardápio pode ser atualizado justamente por conta dessa sazonalidade que a gente falou, para refletir justamente essa frescura, esse frescor dos ingredientes, tá? Então é legal quando a gente pensa nesses novos pratos, tá? Consistência é fundamental no cardápio, ou seja, os pratos e as bebidas listados devem estar disponíveis sempre preparados conforme descrito. Essa questão da consistência é algo que a gente já falou de olhei, recebi, mas não só isso. Cuidado, que muita gente tem uma tendência de, no cardápio, florear, e porque é um tomate que veio do sul da Itália, que foi colhido nos primeiros raios da manhã. Faz sentido colocar isso? Se não faz sentido, não coloque mais a informação além do que é preciso, ou algo que de alguma forma vá trazer uma inconsistência, tá? Se você usa chocolate X, informe de alguma forma ou dê a entender que é aquele chocolate, e não dar a entender que é o que veio da Bélgica num cavalo branco. Não faça isso. Comunique da melhor maneira possível, da maneira mais real possível, o que é o seu cardápio. Porque o cliente, pessoal, cada vez mais, isso falamos de nós, consumidores de maneira geral, nós estamos muito mais conscientes daquilo que nós consumimos, de saber a origem. As redes sociais, a internet, ela deixou todo e qualquer procedimento a respeito de algo muito mais próximo. Então, não adianta nós pensarmos que meu cliente nunca vai saber como que isso é feito. Muitas vezes ele sabe, muitas vezes ele tem alguém da família que inclusive trabalha, conhece isso, então não adianta a gente tentar querer enganar o nosso cliente, tá? Então o cardápio ele precisa sempre respeitar e trazer essa verdade. É importante considerar opções para diferentes restrições alimentares. Isso é interessante, pensar em vegetariano, de vegano, gluten free, outras opções com baixo teor de gordura, tá? Isso, para além de tendência, já é algo que a gente trabalha com representatividade, né? Para além de um conceito de atender a uma tendência de mercado, que é ir para esse público, a gente amplia a nossa gama de atuação. E eu posso usar, inclusive, isso como uma informação a mais, né? Olha, eu tenho um produto vegano no meu cardápio, eu tenho um produto vegetariano, eu tenho um produto com baixo teor de gordura, com baixo teor de açúcar, tá? E muitas vezes nem representa também muitas mudanças naquilo que a gente faz. Comumente a gente se depara, por exemplo, com a possibilidade de fazer, sei lá, um bolo que leva leite, levar apenas água, né? E aí, de alguma forma, por exemplo, não ter lactose ali presente, tá? De trocar, às vezes, determinado bolo, usa uma farinha X, tentar experimentar uma farinha Y, né? Uma farinha de arroz, algo que não tenha glúten. Então, abusem, pensem nisso, para trazer mais complexidade para o nosso cardápio.
E aí eu gosto sempre de falar isso. O cardápio, o seu cardápio, ele é Vou só falar, concluir aqui, Domênico, já te deixo falar, pode ser? O cardápio é uma ferramenta de marketing poderosa, um design atraente, apetitoso, a inclusão de pratos especiais pode influenciar a escolha do seu cliente e aumentar as vendas, tá? Então pensa que o seu cardápio, ele está fazendo marketing por você, tá? Ele está vendendo o seu produto. Você está vendendo o seu produto através dessa ferramenta. Então, é uma ferramenta muito poderosa de influenciar. Então, deixe o seu cardápio o mais claro possível para que ele não gere dúvidas, para que esse processo de decisão de venda não encontre obstáculos, tá? Eu, particularmente, não gosto daquela coisa de, eu tenho uma dúvida sobre, vou comprar algo pela internet, tenho uma dúvida. Preço só no direct. Por quê? Se você está vendendo aquilo, por que não já colocar o preço? Porque ali, o cliente, se você já coloca o preço em alguma coisa que você está comunicando, se o seu cliente já vê o preço e ele fala, não vou comprar. Ok, não é para mim. Mas aqueles que fizerem contato com você, a chance de você vender, às vezes é muito maior justamente porque você já quebrou uma objeção, né? Porque ele já entra em contato com você sabendo o valor que aquilo tem, o preço que aquilo vai ser vendido. Tá? Bora lá, Domênica. Oi, Lúcio, bom dia, tudo bem? Bom dia, gente. Ô, Lúcio, me tira uma dúvida, a gente está falando aí de cardápio, você falou um pouco antes de precificação, eu queria entender como que eu faço para incluir na minha precificação todos esses testes de cardápio que eu faço. Todos os testes em que tipo de teste? Porque assim, a gente precisa fazer... como que eu posso dizer? Eu tenho uma trufa que é de açaí com amendoim, então eu tive que fazer alguns testes para ver como que ela ficaria. Esse primeiro teste, até eu chegar no produto final, no produto que eu quero, que eu acho que é um produto vendável, como que eu incluo esses valores que eu gastei com os produtos, com os insumos, para fazer esse teste, incluir na minha precificação? É só naquele momento, ou eu coloco como taxa de alguma coisa? Isso é muito complicado. Isso é muito complicado, Domênica, pelo seguinte, na verdade, isso faz parte de algumas coisas de custos invisíveis que estão dentro do nosso negócio. Por isso que a nossa margem, ela nunca pode ser trabalhada com o máximo, né? Porque nós precisamos, dentro desses custos variáveis, por exemplo, levar em consideração essas... Se é algo que eu faço com muita frequência, eu faço teste sempre. Dentro dos meus custos, eu posso levar isso em consideração. Seja parte disso custo fixo, porque que acontece? Dentro do que você está cobrando daquele produto, você de alguma forma já está considerando seus custos fixos, certo? Então, a hora que você for vender, você já está considerando esse custo fixo. E aí, alguns custos variáveis que podem estar atrelados àquilo. Você tentar transferir tudo o que você gasta ali para fazer um teste, para precificar, é muito complicado, porque... Pronto, é teste, às vezes não chega na proporção adequada, não chega na quantidade adequada. Então, é algo que faz parte do negócio, né? Desses custos invisíveis que, de alguma forma, estão dentro do negócio e que vai sair de algum lugar e, geralmente, sai justamente daí dos custos variáveis, né? Quando a gente, às vezes, vai fazer um CMV real e vê que eu gastei algumas coisas do meu estoque, que eu não vendi ou que eu não vendi aquilo, e aquilo vai aumentar o meu CMV, tá? Uma das possibilidades que você tem para fazer isso é tentar baixar o CMV de forma que o preço absorva isso, tá? Então, por exemplo, você chegou no seu produto ali, um CMV de 30%. Fala, poxa vida, mas eu fiz alguns testes e tudo mais. Então, eu vou fazer com que esse CMV seja 25%, porque aí o meu preço vai ser um pouco mais alto, tá? E aí eu vou colocar isso na conta. Então, imagina lá, eu fiz os testes, cheguei no meu produto final. Esse meu produto final, eu vou ter um gasto ali de
R$3,50. Tá? Gastei R$3,50. Então, nesse caso, eu posso e aí, se fosse seguir na linha se fosse seguir na linha de você usar isso como os 35%, você ia chegar no valor, você ia considerar esses R$2,50 um determinado valor. Então, ia dar, sei lá, 9 e alguma coisa você iria vender. Ah, não, vou considerar esse valor sendo 25% só. Então, eu vou vender aquilo a 11, 12. Por quê? Porque nesse caso, eu estou considerando um pouco dos testes que eu fiz. Tá? Então, eu perguntei isso porque, na verdade, sentido. Antes de chegar nessa trufa de açaí com amendoim, eu testei outros 2 sabores. Ok. E aí eu fiquei me perguntando, né? Eu falei assim, ué, de onde que eu tiro isso? Eu vou ficar com esse prejuízo, eu embuto ele de alguma forma em algum lugar, e assim, saiu do meu caixa, claro, né? Sim, para com comprar certeza. os insumos, mas eu queria entender como que eu especificava isso. Aí você pode fazer dessa forma. Então, por exemplo, um produto que você está vendendo, que te custa 10, não, vou colocar ele por um tempo a R$10,50. Lógico, por que eu digo que é custo invisível? Porque eu sei que quando a gente está testando, a gente não está quantificando certinho. Eu gastei tanto, não estou anotando, foi mais 50 gramas de amendoim. Então, isso acaba sendo mesmo um custo invisível, porque a gente não quantifica, tá? Uma vez que você conseguir quantificar, fez o teste, quantificou, anotou tudo, fala, é tanto, eu gastei 10 para fazer esse teste. Uma coisa que você pode fazer é dividir, colocar no preço, né, um pouco mais alto, de forma que isso vai ser absorvido. Então, por um tempo, o que é 10, eu vou vender a R$10,50, porque de alguma forma vai absorver esses gastos que eu tive até o desenvolvimento desse produto, e pronto, cheguei aqui no que eu preciso, consigo de fato vender, tá? O custo do teste, assim, nem é tão alto assim também, né? Exato. A gente fazia em pequenas porções e tal. Era só mais uma curiosidade mesmo, para saber se eu estava... Pode ser dessa forma. Pode ser dessa forma. Ou também, uma das formas que você tem é considerar como um retorno sobre o investimento. Então, na hora que você está desenvolvendo esse novo sabor, chegou no preço final, você pode pegar isso, colocar esse custo ali junto, todo. Só que o que acontece quando a gente faz isso? A tendência é o preço subir. E nem sempre a gente consegue absorção disso imediata. Então, por isso que às vezes é legal colocar por um determinado tempo, aquele produto vai ser vendido a tanto, e depois baixar um pouco esse preço. Ou isso pode entrar depois também. Pode acontecer, por exemplo, se com os testes isso te custa a 10, né? Se sem o teste isso te custa 10, o que você pode fazer numa fase de lançamento é lançar a 10 e passar dali 2 meses que você lançou esse produto vir para 10,50, e aí esse 50 vai ser a absorção desses testes que foram feitos anteriormente. Porque às vezes em fase de lançamento pode acontecer desse preço ter que se manter o mais otimizado possível. Tá bom. Aí agora você também estava falando sobre cardápio, e o cardápio ser quase que um cartão de visita, assim, algo que chama atenção, né? Eu tenho uma super dificuldade com essa questão de fazer os cardápios, porque, assim, acho que eu já falei isso para você algumas vezes, né? Eu tenho dificuldade com cores e tal, e hoje eu vejo tudo muito colorido. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que você abordasse no futuro também, esses designers que a gente pode usar, assim. Legal. Porque eu fico sempre numa baita dúvida de como trabalhar isso, sabe? Porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de cores, então eu sei que o mundo inteiro é muito colorido. Mas então, olha, tem uma tendência muito forte, por isso que eu trouxe essa apresentação assim, clean, limpa, porque essa é a tendência de cardápios para o dia de hoje. Coloquei até no fundo aí um exemplo de cardápio, que é isso. Fundo branco, letra legível, uma coisa limpa, uma coisa fluida. Essa é uma grande tendência de cardápio, certo? Legal. Então,
onde eu vou extrapolar com informações, onde eu vou trazer elementos de cores? Nas nossas fotos, nas fotos reais, criar um ambiente agradável para se fotografar, porque aí eu tiro todo o foco para esse design do cardápio, que às vezes não precisa ter muito, porque o público é muito mais simples, certo? Então, por exemplo, se você quiser ir comer em um restaurante aí em São Paulo, qualquer outro lugar, e for entrar, por exemplo, às vezes no cardápio do restaurante, quantos cardápios são enviados para a gente ali, por um PDF, é uma folha, mesmo como está aí, né, no fundo dessa foto, falando qual é o prato, descrevendo ele, é realmente muito simples, tá? Então, propositalmente eu trouxe essa apresentação clean, justamente a falar, hoje, o universo dos cardápios é isso, é uma coisa clean, é uma coisa leve, é você separar por categorias e deixar que as imagens falem por si. E o que vem com descrição, que seja a descrição mais real do que a pessoa está vendo ali naquele momento. Certo? Tudo bem? Alguém gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Eduardo tá por aí. Denise. Quem tá mais aqui? Não tá aparecendo, deixa eu só parar de partilhar. Eduardo, quer falar? Você viu que você levantou a mão aí? Não? Não, eu levantei a mão só para dar um oi, mas tô por aqui. Ah, ok. Não, tá muito bom, tô gostando muito. Ok, Gostei da beleza. parte que você falou de fotografia e de design, fiquei interessado nessa história aí. Vamos conversar depois sobre isso. O Eduardo, pessoal, é fotógrafo gastronômico. Então, tá aí uma pessoa que, de repente, a gente pode fazer uma live no futuro, depois, Edu, falar um pouco o quanto isso tem um impacto forte, né, na composição de cardápios, né? Eu acho uma boa ideia, podemos conversar depois. Era uma ideia que eu estava amadurecendo, já tendo a oportunidade de chamar ele aqui ao vivo aí para vocês, de ter uma aula da comunidade falando justamente da importância dessas fotos, tá? Mas aí quando a gente pensa nessa questão do cardápio, é justamente levar em consideração que uma imagem vai dizer mais que 1000 palavras. E ainda que a gente às vezes fica tão preocupado em carregar com um design mais elaborado, quando muitas vezes o que eu preciso é que a informação seja direta, que a informação seja bem escrita, que a informação traga aquilo que eu preciso de uma forma impactante, né? E deixar que as imagens falem por si só. Certo? Deixa eu só ver um negócio aqui, se eu consigo mostrar para vocês, mas acho que não vai dar. Só um minutinho. Peraí. Acho que não vai dar para mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu ver, acho que vai dar assim. Olha, então só para a gente poder fazer algumas análises, isso que eu já tinha deixado aqui. Então, ó, veja o seguinte. Hoje, quando nós pensamos em cardápio, e aí eu vou pegar aqui aleatoriamente, para a gente poder entender um pouco sobre isso, tá? Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo, mas aqui mudou de tela. Então, vou ter que mudar. Ó, por exemplo, quando a gente olha para esse cardápio aqui, veja que isso aqui provavelmente é a capa, né? Mas que depois ele traz essas informações de uma forma simplificada. Simplificada em que aspecto? Um fundo escuro, uma letra clara na frente, falando aí do nome de um tamanho maior, a descrição tamanho menor e o preço a seguir, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, compartilhar o outro.
Vou compartilhar a outra para vocês. Então, isso é uma forma como a gente pode observar e olhar para um detalhe de cardápio. Sim, isso aqui é uma opção simples de pegar ali, peguei ali, mostrei para vocês, mas só para a gente entender o quanto, quando a gente fala de trazer isso de uma forma em que, ó, dividido por sessões, então, starters, especiais da casa, tá? Basicamente, isso aqui seria um design, pensando num design de um cardápio, tá? E para além disso, outras opções que costumam ser mesmo mais simples, tá? Deixa eu pegar aqui uma guia. Tá demorando para partilhar, peraí. Então, ó, algo que vai passar por trazer, e isso sim por exemplo, para criar um cardápio online, trazer algo assim, o cliente ele não tem se importado mais em ter algo mais limpo, tá? O que vai trazer como diferença realmente são as imagens que vão acompanhar o seu cardápio, tá? Mas quanto mais limpo ele for, quanto mais simples ele for, mais fácil vai ser da gente de conseguir impactar o seu cliente com as informações, tá? Então, separado lá, saladas, o que vem, o preço. É só a gente pensar o seguinte: como é a forma que nós, enquanto consumidores, gostamos de ter acesso a essas informações, tá? Podemos fazer depois uma aula só para pensar em design de cardápio? Sim, mas quando a gente fala em cardápio atrativo e lucrativo, todas essas informações que eu falei são extremamente importantes para que a gente consiga chegar nesse padrão. Porque o design, às vezes, muitas vezes, nós nem seremos nós que vamos fazer, a gente pode terceirizar, vou mandar fazer, mas... E aí, a gente precisa garantir que dentro do nosso cardápio, todas essas informações que eu falei para vocês vão estar de uma forma clara, consciente, pensada aí, para ter essa lucratividade, para ter esse ganho. Tranquilo? Tudo bem?